A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e CEJADB. Nesse canal, Descomplicando a Teologia, sempre você vai estar contando a palavra do Senhor, vários vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos comentando toda segunda a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta a lição de juvenis e toda quinta-feira a lição dos adolescentes. Você vai contar também muitos vídeos com relação à escatologia. Eu sou autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até Novos Céus, Nova Terra. Então tem uma playlist aqui no meu canal que eu faço, mas são todos os vídeos relacionados à escatologia. Eu falo desde o arrebatamento até Novos Céus, Nova Terra. E praticamente gratuito, praticamente é um curso gratuito de escatologia. Fique à vontade para você estar assistindo, comentando, sugerindo novos vídeos, fazendo sua pergunta. Graças a Deus eu respondo todas as pessoas que têm feito pergunta, tenho respondido a todos, tá bom? Hoje, por exemplo, nós estamos comentando aqui a lição dos adolescentes. Olha, que vai lá na quinta-feira. Toda quinta-feira tem vídeo novo da EBD dos adolescentes. A lição que nós estamos estudando, a história da salvação. E hoje, em especial, na lição de número 6, o nascimento que mudou a história. Eu pergunto a você, qual foi o nascimento que mudou a história? Deixe nos comentários aí, qual foi o nascimento que mudou a história? Se nós vamos perguntar para cada líder religioso, cada um vai dizer que foi o Maomé, o Buda e assim por diante. Mas, qual foi o nascimento que mudou a história da humanidade? Independente do seu lugar, independente da sua posição, independente da sua religião, é impossível hoje falar de religião e não citar Jesus Cristo de Nazaré. E aí nós vamos estar estudando na lição de hoje, o nascimento de Jesus. E já vou logo antecipando o seguinte, viu? Pode ficar comigo que no finalzinho do vídeo eu vou falar qual foi o mês em que Jesus nasceu. Já vou logo dizendo o seguinte, não foi em dezembro, impossível Jesus ter nascido em dezembro, tá bom? Mas eu vou dizer o mês, de acordo com a Bíblia Sagrada, para nós definirmos qual foi o mês que Jesus nasceu, tá bom? No final do vídeo eu vou estar falando isso, mas fique comigo antes, tem muita coisa interessante para nós estarmos estudando aqui. Vamos descobrir, estudar sobre o nascimento de Jesus é muito necessário, principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu. Para você ver, muitas pessoas têm hoje o próprio Cristo, né, como uma mitologia grega, ou perdoe-me, uma mitologia dos judeus. E na verdade, Jesus Cristo, ele nasceu. Se ele não tivesse nascido, não haveria salvação. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria salvação. Então, por vários fatos históricos, por vários histórios bíblicos, teológicos, nós podemos entender e comprovar a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Então, por isso que é necessário nós estudarmos sobre o nascimento de Jesus, para que nós possamos entender e situar esse nascimento dentro da história do cristianismo, dentro da história do judaísmo e dentro da história da cultura dos judeus. Tá bom? Hora de aprender. O Messias é anunciado. Eu já disse aqui para vocês que a palavra Messias quer dizer ungido. Então Jesus é o Messias, Jesus é ungido de Deus. Mas ungido para quê, pastor? Qual foi a intenção de ungir Jesus? Para através da sua vida, através da sua morte, nós pudéssemos ter direito à salvação através de Cristo Jesus. Então Jesus foi ungido por Deus para ser rei espiritualmente da nossa vida. E um dia também ele reinará aqui nesta terra por 1000 anos. Mas o intuito de Jesus é ser rei na nossa vida, na nossa estrutura, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, nas nossas vivências. É ser senhor e dominador de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou. Tá bom? Maria aceita a missão. É necessário nós percebermos o seguinte. Jesus, ele não nasceu de uma forma normal, né? Como eu nasci, vindo de um homem e de uma mulher. Não. Jesus, ele nasceu de uma forma milagrosa, através de um milagre de Cristo. O anjo aparece a Maria lhe informando que ela conceberia e teria um filho. Aí Maria questiona, mas como vai ser se eu não tenho varão ainda, se eu não tenho contatos, né? Se já estava noiva com José, mas não tinha relação ainda. Aí o anjo vai explicar que ela estará concebendo do Espírito Santo, que viria sobre ela o Espírito Santo, e ela conceberia e dará à luz a um filho. Então o nascimento de Jesus já foi um milagre. Muitas pessoas perguntam, mas por que Jesus não nasceu de Maria e de José? Porque se tivesse nascido dessa forma normal, Jesus Cristo, ele nasceria pecador. Que quando Adão e Eva pecaram do jardim do Éden, eles contam a eles esse vírus, botam esse vírus do pecado. Então todas as pessoas que nascem
na concepção homem e mulher, já nasce pecadores. Que pecado? Que nós chamamos o pecado original, contraído por Adão e Eva, que são o nosso pai. Então, através disso, Jesus já seria pecador se tivesse nascido dessa forma. É por isso que Jesus veio de uma forma, através de um milagre. Foi concebido pelo Espírito Santo, então não teve a participação do homem, não teve a participação do contato sexual. Por isso, um grande milagre aconteceu. Então, é necessário nós destacarmos, irmãos, a importância que teve Maria. Muitas pessoas questionam nós que somos evangélicos, dizem que nós não gostamos de Maria, que nós não respeitamos Maria, mas isso é mentira. Nós temos um grande amor por Maria, um grande respeito por Maria. Nós entendemos, irmãos, quão graciosa foi ela, quão bênção foi ela, mas nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus. Nós não podemos dizer que Maria, por ter gerado Jesus por 9 meses, teve Jesus por 9 meses no seu ventre, Maria agora é santa por causa disso, que nós devemos interceder, pedir coisa a Maria, que ela vai interceder a Jesus, porque ela agora é mãe. Não tem nada disso. Agora, o respeito devemos ter. Nós respeitamos e amamos Maria, e entendemos que Maria morreu, e está esperando o julgamento, está esperando a ressurreição dos mortos, para assim receber a sua coroa por ter feito grande obra na casa do Senhor. Mas isso não a coloca como uma pessoa santa, uma pessoa diferenciada, ou até como uma semideus. Não coloca também. Mas Maria, irmãos, destaca para você o seguinte, talvez você não saiba, mas nesse período que Maria ficou grávida, Maria era bem adolescente, hoje talvez seria como adolescente. Nesse tipo de gestação, Maria não era uma mulher formada, porque a mulher casava-se cedo, muito cedo. As crianças, a partir depois dos seus 12, 13 anos, que se tornava mulher, ela já estava apta ao casamento. Então Maria casou-se muito. Maria, quando teve a gestação de Jesus, talvez tinha 14, 15 anos, quando gerou a Jesus. E isso talvez deixa até nós assim, chocados na nossa cultura. Mas essa é a cultura daquele época, daquele momento, e da cultura judaica também. Então a história do nascimento de Jesus começa com a chamada da jovem Maria. Então Maria, irmãos, existia já essa ideia que o Messias viria de uma virgem. E é claro que todo mundo tinha essa curiosidade, quem seria essa virgem? Quem vai ser a escolhida, quem vai ser a abençoada. Então já existia dentro da cultura de Israel essa esperança, essa expectativa desse período, que igual o Messias nasceria de uma virgem. Então toda a família gostaria, sempre pedia, né, que assim pudesse ter esse cuidado para que ela pudesse gerar o Messias que assim estaria vindo. Tá bom? José aceita a missão. Agora, para José, Maria teve conversando com um anjo, o anjo explicou a Maria. De repente, quando Maria informa a José que estava grávida, José agora tenta, né, fugir, deixar Maria secretamente para que não pudesse ser humilhada. Mas José também não entendia. Quem entenderia, pelo amor de Deus, pelo amor? Quem me diga aí, quem quer entender? Chegar a esposa, a noiva e dizer, olha, eu estou grávida, agora não é de homem nenhum, não, é do Espírito Santo. Quem vai acreditar nessa história? Aí agora o anjo também aparece a José, explica a situação a José. José aceita a explicação, aceita essa palavra e retorna-se, casa-se com Maria. Olha que interessante, então José também foi muito importante. Porque a rejeição de José poderia fazer com que Maria fosse até apedrejada. Maria poderia até ser morta. Porque como é que uma mulher que está prometida, está noiva já de um homem, tem relação e agora vai ter filho de um outro homem? Porque se você não sabia, essa relação de noivado com Maria e José já era um casamento. Eles já estavam casados, já existia um contrato assinado. Já existia um contrato assinado. Agora eles não tinham ainda relação, porque José estava preparando o lugar, estava preparando a casa, para que depois vinha buscar a Maria. Então José tem um papel muito importante nesse contexto, de aceitar, de estar do lado da mulher, de estar ajudando, de compreender que aquilo dali era obra e graça do Espírito Santo de Deus, era um projeto de Deus na vida de Maria e de também José. O nascimento de um rei. Uma estrela brilhou. Uma estrela brilhou. Jesus, irmãos, desde a sua concepção, aliás, desde a profecia do Velho Testamento sobre a vida sobre Jesus, até o nascimento de uma forma miraculosa, como também o surgimento, o descobrimento, as pessoas começaram, os magos descobriram que o Messias teria nascido, porque a estrela começou a brilhar. Então, quando essas estrelas começam a brilhar, os magos começam a identificar, já nasceu o Messias já está entre nós. E agora vai até Herodes perguntar a Herodes, onde é que está o menino, onde está o Messias? Herodes nem sabia de nada. E a partir desse momento também vai começar a haver uma grande perseguição para que essa criança pudesse ser descoberta e ser morta. Porque tudo que Herodes não queria era o nascimento de um Messias, de um rei, de um ungido, para que jamais ele pudesse assim assumir o trono. Tá bom? Então, o nascimento de um rei.
Então os magos foram até lá para procurar, os pastores são testemunhas. Ponto 2, tá bom? O nascimento de Jesus foi especial naquela noite. Os pastores estavam no campo com as suas ovelhas, quando de repente um anjo do Senhor apareceu, a luz gloriosa no céu brilhou acima dos pastores. Ou seja, o nascimento de Jesus veio acompanhado de milagre, para destacar que aquele nascimento, que aquela criança não seria normal, não seria uma criança comum, mas seria aquele que era chamado o Messias, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, o Príncipe da Eternidade. Então estava surgindo, ele estava ali nascendo, não mais um, mas estava nascendo ali agora o Filho de Deus, o primogênito de Deus, aquele que traria salvação para toda a humanidade. No item de número 2, o nascimento que fez a diferença. Nascido para dividir a história. Depois que Jesus Cristo, irmãos, ele nasce, a história agora começa a ser contada antes de Cristo e depois de Cristo. Mas deixa eu abrir um parênteses para dizer o seguinte, a forma de nós contarmos o nosso calendário, nós sabemos que existe um erro nele, de 4 a 6 anos. Então o próprio Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã. Jesus nasceu entre o ano 4 ao ano 6 da era cristã. Hoje, por exemplo, nós estamos em 2022, mas possivelmente na data correta nós podemos estar em 2026 ou 2028, porque existe um erro cronológico no calendário de cerca de 4 a 6 anos. Então Jesus não nasceu no ano 1, Jesus nasceu no ano 4 ou ano 6, porque não há uma data certa com relação a esse equívoco e esse erro. Mas esse nascimento de Jesus veio para mudar a humanidade, mudar a história de salvação, de libertação, de pregação, de cultura, de religião. Jesus veio para mudar tudo e todos. Nascido para mudar nossas vidas, Jesus veio para fazer a diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida e abundância, para aliviar nossas cargas, ansiedades. Quantas vidas já foram transformadas por Ele? Quantas pessoas não teve a sua vida impactada, a sua vida mudada através de Jesus Cristo de Nazaré? Quantos não te foram mudados por causa desse nascimento, por causa daquele que tem poder de fazer vidas? Tá bom? Então muitas pessoas perguntam, mas pastor, Jesus ele nasceu no Natal? Não, 25 de dezembro, é impossível Jesus ter nascido em dezembro, impossível. Vou lhe dar aqui algumas informações. Por que é impossível Jesus ter nascido em dezembro? Primeiro, porque os pastores estavam no campo, cuidando das suas ovelhas e dando esse alimento. E o mês de dezembro, em Israel, é um mês de frio, é um mês que faz muito frio. E nesse tempo de frio, os pastores não levam as ovelhas para os pastos, porque as ovelhas acabam morrendo. Dessa certa maneira, percebemos que dezembro é o mês de frio, muito frio. O próprio censo ao qual Maria foi recenseada juntamente com José, lá, não poderia ser feito nessa data, porque muitos judeus que nessa deslocada de sua cidade até Jerusalém estariam morrendo por causa do frio. Então os romanos não fariam isso, porque a intenção dos romanos é que os judeus tivessem saúde e tivessem prosperidade, porque assim eles estariam pagando também mais tributo. Então Jesus não nasceu em dezembro, porque em dezembro é um mês frio, é o mês que os pastores não estavam no campo. E em Lucas nós podemos ver que lá os pastores estavam no campo. No mês de dezembro é um mês de tempo frio. O censo também não estaria acontecendo, porque não foi no censo, período do censo que Jesus nasceu. Então não foi em dezembro. Aí muitas pessoas perguntam, mas então qual foi a data possivelmente que Jesus ele nasceu? Em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz que Zacarias, que é o pai de João Batista, ele assumiu o sacerdócio, foi sumo sacerdote no turno de Abias. Davi, quando assumiu o trono, Davi dividiu cada mês em 2 períodos de 15 e de 15. Então, cada turno, cada sacerdote ficava por um período de 15 dias liderando o templo. E aqui, no turno de Abias, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 10, diz que a família de Abias ficou provavelmente na oitava quinzena, sendo que o mês que inicia o ano lá não é janeiro. Em Israel, o primeiro mês fica a metade de março e a metade de abril. Porque um mês lá em março pega um mês de março e outro mês de abril, tá bom? Então, o anjo apareceu então, Maria ficou grávida, Isabel ficou grávida, possivelmente no mês de julho. No mês de julho foi quando Isabel, mãe de João Batista, ficou grávida. Com isso, João Batista nasceu entre meados de março a meados de abril. Esse foi o nascimento de João Batista, de março para abril.
Mas a Bíblia vai dizer que Maria foi ter com Isabel no 6º mês. Então, quando nós tiramos março para abril, isso quer dizer que Maria já estava concebida naquele momento quando foi visitar. Então Maria já estava ali, provavelmente gerou Jesus, foi gerado entre a quinzena de janeiro e abril. Quinzena de janeiro e a quinzena de fevereiro. Resumidamente, eu estou querendo dizer que Jesus ele nasceu possivelmente entre setembro e outubro, que era também um dia muito de calor, um período bom para tudo isso, os pastores estar no campo, o censo também acontecer. Então Jesus possivelmente ele nasceu entre o meado de setembro e o meado de abril, porque foi 6 meses depois do nascimento de João Batista. Até aí tudo bem? Então, mas muitas pessoas perguntam, então por que nós não comemoramos o aniversário de Jesus nessa data? Porque, irmãos, a Bíblia não manda comemorar o aniversário de Jesus. A Bíblia manda comemorar a morte de Jesus com a Santa Ceia. Então não existe nenhum mandamento para se comemorar o nascimento de Jesus. Mas é pecado ou não é pecado comemorar o nascimento de Jesus? Não é pecado. Não é pecado nós comemorarmos, mas também não é um mandamento bíblico. Tá bom? Posteriormente eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas que Deus abençoe, que haja entendimento na nossa vida, que nós possamos aprender cada vez mais da palavra do Senhor, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e boa sorte, boa aula para você e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.